Olá meu amor, olá minha amora, conforme prometido, mais um vídeo no canal. Toda sexta-feira a gente vai postar um conteúdo para vocês, tá? Essa é a nossa ideia. O conteúdo da semana passada rendeu. Falar sobre introdução ilustrativa gera muita dúvida mesmo. Aí eu vi muito aluno falando assim pra mim: nossa Lucy, super legal, quero fazer isso, quero fazer uma introdução ilustrativa, mas eu tô com muita dificuldade de fazer a passagem dessa ilustração, dessa descrição, dessa narração para o meu tema, né? Amarrar direitinho no meu tema. Como é que eu faço isso? Então hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de outros tipos de introdução ilustrativa e vou fazer um caminhozinho para você. Eu vou mostrar em textos, em exemplos de textos de sucesso, como é que esse link foi feito. Como é que o aluno saiu desse mundo ilustrativo, desse mundo que é mais concreto e entrou no mundo temático. Tudo bem? Então vai aparecer aqui no cantinho o texto sobre o qual eu estou falando. E aí você vai conseguir visualizar exatamente o recurso linguístico. Eu queria começar por um outro exemplo do mesmo tipo de ilustração da aula passada. Eu falei para você na aula passada a respeito de como fazer uma introdução que tenha descrições. E aconteceu uma redação, que ela aconteceu, para mim é um acontecimento, que se chama As Catedrais de Xangai. A FUVEST fez uma proposta de redação bastante complexa. Colocou lá, estampou para você uma foto de um shopping center e colocou como se fosse a publicidade de um cartão de crédito. Tudo que você consegue na sua vida com aquele cartão X, assim, a felicidade suprema da compra. Bom, o aluno tinha que olhar para aquela informação e a partir daquela informação ele conseguir desenvolver o seu texto. Um candidato da FUVEST, depois foi publicado nas melhores redações da FUVEST, um candidato da FUVEST teve a seguinte ideia. Ele olhou para aquele vão livre do shopping, aquela iluminação e tudo mais, e reparou numa coisa que eu mesma não tinha reparado, tá? Que as pessoas que lá estavam tinham todos os cabelos lisos e tinham traços achinesados. Daí ele pensou no seguinte: bom, peraí, o shopping é o templo do consumo. Templo, catedral Xangai, achinesados, e aí criou essa redação intitulada As Catedrais de Xangai. Gente, tem que ter uma manobra bem maluca para fazer isso, mas lembra que nem toda maluquice é mal vista, por isso que eu te falo, arrisca, tenta. O mais importante é a execução, né? Aprender a executar bem. Então essa redação faz essa relação, ele começa com a descrição. O anúncio publicitário de cartão de crédito exibe como ponto de vista a imagem de um vão. O vazio é o elemento comum aos 6 pavimentos. Adivinham-se 6, mas poderiam ser 7 ou 77. E bem uma centena de pessoas estão debruçadas nas amuradas. São pequenas escalas humanas de cabelos negros, traços achinesados, que servem para dar a dimensão desse enorme edifício que na foto só vemos por dentro. Das escadas rolantes, alguns chineses contemplam os patamares que se elevam sucessivamente nessa construção que tem características de catedral gótica, ainda que a iluminação que inunda o edifício apresente, no caso, um aspecto amarelado, baço e artificial. Uau, né? Peraí, ele está fazendo uma descrição, né? Ele partiu desse ponto descritivo de imaginar esses valores. Lucy, mas eu não consegui ver exatamente onde ele entrou no tema, né? Peraí, ele está falando da catedral gótica, como eu analisei um pouquinho antes, ele está falando desse templo do consumo e dessa ideia da igualdade desse edifício que tudo faz ver. É um mundo. Ele descreveu esse mundo sobre o qual o tema falava. Eu concordo com você, Lucy, que doideira fazer isso. Eu acho que essa redação realmente é uma redação muito fora da curva. Na minha opinião, é uma das mais bem elaboradas que já apareceram na FUVEST, né? Mas realmente eu acho bastante difícil de você fazer e de você ter esse insight mesmo, de falar assim, nossa, olha essa imagem, ela me lembra. Acho que é uma abstração um pouquinho difícil. Mas eu vou te sugerir outras coisas. Nem só de livros, nem só de narrativas vivem as boas redações.
Você pode, de repente, fazer uma outra coisa. Você tem assistido alguns filmes interessantes que eu sei, porque houve, de certa maneira, uma forma de você ter mais contato com o cinema, com os documentários. Não estou falando da dona Netflix, sim senhor. Ela ajudou demais as pessoas a assistirem mais filmes. Então, o que aconteceu? Você começou a ter no teu imaginário alguns filmes, algumas séries que se encaixam na redação. Eu sei, você deve ter lembrado, já que eu falei de série, do Phelps, né? Do Lucas Phelps, que usou Black Mirror. Mas ele não foi o único, não. Tem mais uma aluna e eu quero que você veja a redação dela aqui. Essa aluna que também usou Black Mirror tinha por ideia aquela proposta de redação do Enem, em que você teria que falar sobre os algoritmos. Foi a Clara de Jesus. Eu quero ler para você essa introdução. Como eu disse, ela vai estar aqui do ladinho para você acompanhar comigo, tá bom? Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados da internet. Olha o que tinham me perguntado, como é que eu saio da ficção e entro no meu tema? Você viu que ela usou uma expressão? E eu queria que você começasse a se valer dessas metalinguagens no seu texto. O Phelps tem um momento em que ele fala, saindo da ficção, ela usou uma expressão muito parecida, não obstante da ficção. Ou você poderia falar assim, transpondo do cinema para a realidade, e aí, entra com a realidade. Gostou do entra na realidade. É isso que eu quero que você entenda. Você vai ter que fazer essa jogadinha meio metalinguística para explicar para o seu leitor onde é que está o link. Isso funciona muito bem. Lucy, Black Mirror veio prontinho, né? Assim, é muito direto. Mas e se eu pensar num outro filme que não tem uma relação tão direta, mas que eu vi um ponto de contato? Posso fazer isso? Pode. E aí eu quero te dar mais um exemplo de filme agora, tá? A gente está fazendo a introdução por ilustração, se valendo da sétima arte. A difícil tarefa de ser. Esse tema é aquele mesmo tema do shopping center, tá bom? E aí o candidato fez a seguinte redação. O ser que escreveu, a FUVEST não divulgava o nome do candidato, não sei quem exatamente produziu. Tyler Durden, concretização de uma série de desejos secretos e de frustrações do personagem principal de O Clube da Luta, abre uma discussão acerca do ser e do sentir numa era em que o consumo é imperativo. Olha que coisa legal que essa pessoa já fez. Acho que você consegue perceber. Ela já fez a transposição do tema, né? Assim, para o tema, né? Da ficção para o tema logo no começo, trazendo a estrutura mais profunda do filme. O filme vai falar sobre o ter e o ser. Você assistiu ao Clube da Luta? Se não, fica a dica cinematográfica. Você precisa assistir a esse filme, porque é isso mesmo que ela falou. Mas vem aqui, ó. Ela sabia um pouquinho mais a respeito do filme e ela foi colocando, ela, a pessoa. Um filme baseado no livro homônimo, levantou polêmicas ao retratar um indivíduo desconectado de sua identidade que buscou satisfazer no consumo suas faltas. Esse consumo, no entanto, não evitou a criação de Durden por camadas mais profundas de sua mente. Não evitou a criação de um rapaz plenamente consciente de suas vontades e de seu corpo. É uma letrinha que não é tão boa de ler, tá? O longa-metragem aponta a metáfora. Olha aqui outra passagem legal, né? O longa-metragem aponta a metáfora. Tá dizendo que é metafórico, agora vem da realidade. Vivemos sufocando Tyler Durden, aquele que sabe quem é e o que quer, já que há uma ideologia circundante
pregando que tudo aquilo de que precisamos ou que queremos está à venda e que se está à venda é uma necessidade ou um desejo. Sacou qual foi a passagem? Precisa ter esse elemento coesivo, sim. Esse elemento coesivo fala, ó, como é metalinguístico, longa-metragem mostra a metáfora, então eu estou conseguindo trazer para o meu leitor essa informação. Eu percebo que há uma metáfora nesse texto e essa metáfora é essa representação dos desejos e do mundo do consumo. Lucy, mas se eu não achar essa introdução, que é uma introdução feita por meio de filme, eu não consegui. E se, por um acaso, eu lembrar de uma música, dá para encaixar? Sim, dá para encaixar. E agora vem mais uma redaçãozinha aqui. Na verdade, eu quero te mostrar duas na sequência. Essa redação Enem. Eu não sei pronunciar certo o nome da aluna. Sinto muito se eu pronunciar errado, mas Rila Lídice Varela de Mello escreveu essa redação em que ela puxa ali logo no comecinho da redação dela uma música da cantora Pitty. Lucy, então não precisa ser Chico Buarque? Não. Lucy, não precisa ser Cartola? Não. Você não precisa de um compositor mais antigo ou de alguém que tenha um nome que esteja relacionado à grande cultura. Pode ser a cultura pop, pode ser a Pitty. Qual que era o tema? A questão dos algoritmos. E aí vem. A obra musical O Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, retrata a manipulação das ações humanas em razão do uso das tecnologias que findam por influenciar o comportamento dos indivíduos. Não obstante, tal questão transcende a arte e mostra-se presente na realidade brasileira através da filtragem de dados na internet e sua utilização como ferramenta de determinação de atitudes, consequência direta do interesse do mercado globalizado e da vulnerabilidade dos usuários. Assim, torna-se fundamental a discussão desses aspectos a fim do pleno funcionamento da sociedade. Você percebeu que ela fez a mesma coisa, né? Ó, transcende a arte, tá além da arte, tá presente na realidade. Aí eu coloco lado a lado as duas coisas e o meu leitor entende a movimentação que eu fiz. Tudo bem compreendido? Tranquilo? Eu quero te mostrar na sequência uma outra introduçãozinha que é de produção de um aluno meu. E aí vem o meu orgulho, meu grande orgulho, porque o aluno fez o seguinte: ele foi falar sobre essas mazelas do passado no presente, sabe? Essas tristezas que a gente vai trazendo, como que o passado ainda se reflete nesse nosso presente. O legado da escravidão. Aí o aluno, para fazer isso, ele pegou como mote uma coisa muito interessante. Ele pegou uma canção, aí uma canção antiga de Ari Barroso, mas é uma canção que todo mundo conhece, que se chama Aquarela do Brasil. E aí ele fez o seguinte: os versos de Ari Barroso, em sua Aquarela do Brasil, cantaram ao mundo um país de cores vívidas, onde samba e pandeiro embalam suas delícias e belezas. É um lugar comum, né? Ele tá falando de uma coisa que é evidente na música. Olha a reviravolta que ele vai dar agora. Porém, descerradas as cortinas do passado, trecho da música também. Você viu que ele pegou samba e pandeiro, né? Que vem de trecho da música. A cortina do passado tá dentro da música. Saltam aos olhos de seu lado avesso, sombrio e melancólico as mazelas herdadas da escravidão e do preconceito racial. O samba parou. É lindo, é lindo. Gente, esse texto inteiro é maravilhoso. Eu vou disponibilizar esse texto para vocês porque o meu lindo aluno da Margem da Palavra autorizou. Esse texto tem alguns deslizes gramaticais? Tem. Esse texto tem um probleminha ou outro de conexão entre as partes? Ele tem. Mas a costura toda do texto é a música. Você vai ver depois. Esse texto vai ficar disponível para você aqui. Essa música, ela é repetida dentro da costura do texto. Então, a linha argumentativa do aluno nada mais é do que a música como um todo. Assim, não consigo fazer exatamente assim. Eu acho que esse é um texto bem top,
mas eu acho que você consegue se inspirar nele para fazer. Eu acho que você consegue fazer um texto semelhante aos que eu citei anteriormente, do Black Mirror, a música Admirável Chip Novo, o filme do Clube da Luta, veio. O Clube da Luta, você consegue fazer bem similarmente sim. Isso aqui é só para você se inspirar. Esse é o vídeo desta semana. Comenta, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, aperte o sininho e todas aquelas coisas que todas as pessoas que têm canal no YouTube dizem. A ideia desses vídeos é poder dar o máximo de informação possível às pessoas que não podem fazer um curso de redação e ter informação de profissionais. Tá bom? Então, se você puder divulgar, eu super agradeço. Amores e amoras, hoje a gente para aqui. Sexta-feira que vem tem mais. Beijo!